Olá, queridos alunos do quarto e quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Alana e sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. O tema da aula é hormônios no controle. Mas o que vocês sabem sobre os hormônios? Hum? Talvez alguns apenas tenham ouvido falar ou escutado esta palavra, e outros entendam um pouco sobre hormônios. Antes de iniciar as explicações, vou adiantar para vocês que os hormônios, eles são de grande importância para o nosso corpo. O conteúdo da aula não está nos livros de ciências. Vocês poderão encontrar no livro de português do quinto ano, nas páginas 206, 207, 210, 215, 216 e 217. Vamos entender o que são os hormônios e como é que eles atuam, eles agem no nosso organismo. Os hormônios, eles são definidos como substâncias químicas que são produzidas pelas glândulas endócrinas. Essas glândulas, elas têm uma característica principal, que é a liberação de secreções na corrente sanguínea, e estas são levadas para as diversas áreas, para as diversas partes do nosso corpo. Cada hormônio, pessoal, ele atua em um determinado local, que pode ser em células específicas ou em determinados órgãos, que são conhecidos ou podem ser chamados de órgão-alvo. E ao atingir o local de ação, o hormônio ele poderá provocar a ativação ou bloqueio daquela estrutura, controlando assim o seu funcionamento. Entre algumas das funções desenvolvidas pelos hormônios, nós podemos destacar o crescimento, o desenvolvimento e o equilíbrio interno do nosso corpo. Cada hormônio no nosso corpo, ele é produzido por uma glândula específica e age apenas em determinado local. O conjunto das glândulas endócrinas do nosso corpo, ele é chamado de sistema endócrino. Eu vou citar para vocês alguns hormônios, o local onde eles são produzidos e qual a função. O hormônio do crescimento, ou somatotrofina, é produzido na hipófise, promove o crescimento do corpo. A prolactina é produzido na hipófise e estimula a produção de leite materno, não é a produção do leite após o parto. A ocitocina é produzida na hipófise e contrai o útero no momento do parto. A calcitonina é produzida na tireoide e promove a deposição de cálcio nos ossos. Insulina é produzido no pâncreas e permite a captação de glicose pelas células, diminuindo a sua concentração no sangue. A adrenalina é produzido no suprarrenal e ele acelera os batimentos cardíacos. O estrógeno é produzido no ovário e promove o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários da mulher, como alargamento dos quadris e crescimento das mamas. Progesterona é produzido no ovário e prepara o corpo da mulher para a futura gravidez. Testosterona é produzido nos testículos e é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres secundários do homem, como surgimento de barba, engrossamento da voz e fortalecimento dos músculos. Pessoal, uma coisa muito importante que a gente precisa aprender é que qualquer alteração nos níveis hormonais podem influenciar no funcionamento do nosso corpo. E isso pode até provocar doenças, né, como é o caso do diabetes. Essa doença, essa enfermidade, ela é desencadeada por uma produção inadequada de insulina, que vai gerar o acúmulo de glicose no nosso sangue.
Como eu já falei antes para vocês, os hormônios eles controlam o nosso corpo. E hoje eu estou abordando esse tema para ajudar muitos de vocês que podem estar passando por mudanças e que não entendem o que está acontecendo. Então, calma, isso é normal. Vocês estão em um período que é chamado puberdade. Nesse período, ocorre a transição, não é, a passagem da infância para a fase adulta. E o nosso corpo, ele muda. Meninos e meninas passam por essa transição entre os 8 e os 13 anos de idade, certo? Alguma vez vocês já se perguntaram por que a voz dos adolescentes mudam? Eu sei que vocês já devem ter observado coleguinhas de vocês que às vezes vão falar e uma hora a fala sai grossa e na outra a voz sai um pouco mais fina. Isso também é por causa dos hormônios. Ou quando de repente aparece aquele cheirinho azedo, não é? Embaixo das axilas, começa a crescer ou aparecer pelos no nosso corpo. Isso também é por causa dos hormônios. Os hormônios, eles provocam modificações tanto no corpo dos meninos quanto no corpo das meninas. Nas meninas, algumas das modificações são o crescimento das mamas, a cintura fica mais marcada, os quadris se alargam, as pernas ficam mais grossas e a pele fica mais oleosa. E começam a surgir, a aparecer os pelos pubianos. Os ovários crescem, né? E já nos meninos podem acontecer de aparecer pelos no rosto, a laringe ela aumenta e por isso ocorre a variação da fala, ora grossa, ora mais fina. Ocorre também o alargamento do tronco e os ombros e os músculos eles se desenvolvem. Podem crescer pelos no peito dos meninos, os pelos dos braços e também das pernas, eles ficam mais visíveis. Ocorre também o crescimento dos testículos e o pênis fica maior. Além das mudanças físicas que ocorrem no corpo durante a puberdade, você pode também ter alguns sentimentos, como a ansiedade, né, que ela é provocada pela curiosidade que o menino e a menina têm de conhecer o próprio corpo, ainda mais agora com essas modificações, indecisão, né, que é uma fase da puberdade que pode provocar esse sentimento, porque tudo está começando a se modificar. A pessoa está deixando de ser criança, mas ainda não se torna adolescente e nem adulto. O corpo não é nem de adulto, nem de adolescente, mas também não é mais um corpo de criança. Angústia. Pode ocorrer a angústia porque a pessoa já não gosta mais das mesmas coisas que gostava quando era criança. E medo, que é um sentimento natural, não é? É muito natural sentirmos medo do futuro. Nessa fase da vida, geralmente o pré-adolescente já ouviu falar muito das mudanças que a adolescência traz, mas ele ainda não sabe ao certo que mudanças são essas. Eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido e também tenham gostado da aula de hoje. Beijo, até a próxima aula.